mostra o que ele vai ser. Então o atleta que está acima do 40 do mundo, ele fica pensando no erro. E o atleta que está entre os 5 do mundo, ele está pensando no próximo ponto. E ele tem o livre-arbítrio, ele pode cantar dentro ou fora. O que ele faz? Ele canta fora e perde o jogo? Sim. Ou ele rouba para continuar? Então, no tênis você tem uma situação o tempo todo que está formando o caráter. O tênis é mais difícil por causa de uma coisa: tem um adversário do outro lado. Fala, tenista! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que foi criado para você que joga tênis, para o profissional de saúde que quer entender um pouquinho mais desse esporte e principalmente para todos os amantes desse esporte maravilhoso. Hoje o nosso programa está muito especial com um convidado aqui que vai encher os seus olhos e os seus corações. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser incrível. Antes disso, quero apresentar aqui o meu colega de bancada, Dr. André Lage, ortopedista e especialista em esporte. Fala aí, André. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um Fala Tenista e hoje a gente vai ter um grande mártir aí que tenho certeza que vários alunos vão estar assistindo e falar: pô, lembro dele, treinei com ele que me guiou, ele que me ensinou a pegar a raquete. E é uma história muito interessante porque é aquela pessoa que nasceu na quadra e realmente ela viu toda essa evolução do tênis, então tem muito que agregar aqui pra gente no nosso canal. O Sérgio, meu co-irmão aqui no programa, ele que fez esse convite ao Glauco, já apresentando, e principalmente quando ele me falou sobre o nosso convidado, ele falou: André, essa é uma pessoa que realmente vai causar mudança em quem vai estar escutando o podcast. Show de bola, André. Então vamos começar aí jogando a nossa moedinha? Vamos começar a partida. De novo a gente não. Cara, coroa. Mas eu quero coroa. Tá, infelizmente ou felizmente eu ganhei. Beleza. Então, apresentando o nosso convidado hoje, Glauco Pereira, mais do que especial esse convidado, um grande amigo, um contador de histórias, e vocês vão curtir com a gente aqui várias histórias. Você que é tenista, tenho certeza que vai gostar muito. Então, Glauco Pereira, ele é sócio-diretor da Play Tênis, professor de tênis, técnico e com certeza uma pessoa incrível que já mudou, já transformou muitas vidas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje com o título Performance com Propósito, a superação do atleta amador. Bem-vindo, Glauco. Bom, Sérgio, André, prazer enorme estar aqui com vocês e para falar de tênis, né? Para falar o que o tênis representa na minha vida e talvez também na vida das pessoas. Então, vamos lá. Estou preparado aí para a gente conversar. Boa. Falar sobre. A primeira pergunta é falar sobre isso, Glaucão. Qual foi seu primeiro contato com o tênis? O que te remete quando se fala essa palavra tênis, cara? Eu comecei com tênis pegando bolinha, né? Na rede Play Tênis. Na época, acredito que eram somente 2 unidades. Eu tinha 11 para 12 anos. Tem algumas particularidades. Por que aconteceu esse início? Né? Primeiro porque eu tive, isso eu nem te falei, não te brifei antes, eu tinha uma bronquite muito grande, muito forte, né? Quando criança, que me acompanhou até uns 25, 26 anos, né? Então, quando criança sofria demais, então o meu pai principalmente, talvez um pouco menos, minha mãe, mas muito meu pai, me incentivava muito para o esporte, né? Tudo era o esporte, mas como todo garoto no Brasil, futebol, né? E também, assim, isso poucas pessoas sabem, mas já que a gente está aqui hoje, eu conto, né, em rede nacional. Eu comecei quando ali com 10, 11 anos de idade, desenvolver alguns tiques nervosos, né? E minha mãe, principalmente, e meu pai, os dois vieram do interior, uma vida simples, trabalhavam desde criança, na época criança, jovem, podia trabalhar, e minha mãe falou assim: poxa, você precisa ocupar seu dia, você fica em casa sem fazer nada, porque se você trabalhar, você vai ocupar sua mente, e aí esse negócio de tique nervoso vai melhorar, e isso é loucura. E aí, bom, então preciso arrumar um trabalho. E um amigo meu na escola, um dia comentou, falou: olha,
eu tô pegando bolinha numa academia de tênis, do Play Tênis, no Itaim, a gente morava ali, tá precisando de pegador. Eu falei, pô, esse negócio pode ser legal, como é que funciona e tal? E aí eu fui para o Play Tênis, a Play Tênis, né, ali na Leopoldo Couto Magalhães, que não tem mais, e com 11 para 12 anos ali, eu comecei a pegar bolinha. Os 3, 4 primeiros meses eu não gostava muito de tênis, né, porque tinha essa coisa pelo futebol, era mais por trabalhar, para ganhar um dinheirinho e tal. E aí ganhei uma raquete de um cliente que se chama Renato Felizoni, que eu não tive mais o prazer de encontrar, porque eu gostaria de encontrá-lo um dia para agradecer, porque eu não esqueci. E aí, a partir dali, eu comecei a jogar, enfim, aí a carreira, né, de professor, ela veio logo depois, mas o comecinho foi assim. Você vê que às vezes um gesto de bondade muda a vida de uma pessoa, né? Isso que é legal. Imagina se você não recebesse esse presente, continuasse tendo uma ligação meio informal com o tênis, e de repente isso criou um elo, né? Um sentimento com você, com o esporte, né? Você saiu do pegador pra, poxa, minha raquete, agora eu vou ser o jogador. E mudou sua vida, né, Glauco? Poxa, olha que relato... Sim. Relato vou até provocar, né? Se de repente... Renato, né? Renato Felizoni. Se de repente o Renato tá escutando aí, ó, manda uma mensagem pra gente, faz um contato até pra contar a tua versão e a gente posta aqui, a gente monta aqui, porque eu acho que isso é acho que é algo que já aquece o nosso coração aí no começo da nossa gravação, mas muito legal. Essa profissão de pegador de bola, né, a gente era... Hoje não existe mais praticamente por uma série de razões aí jurídicas, né, de você não poder ter menor trabalhando, não é o caso da gente discutir isso, né, aqui no podcast, né? Mas nós éramos muito acolhidos, né, pelos professores, né? Eu tive alguns professores que eu tenho amizade até hoje, que a gente está sempre conversando, e a gente foi muito, muito bem acolhido. Eu tive a sorte, né, de ter um grande mentor que com 12 anos e pouquinho, 12 anos e meio, eu fui ser assistente, né, pegador dele, né, um cara que infelizmente não está mais aqui com a gente, chamava-se, né, César Pestana. Foi um cara que me orientou, me ajudou demais, me guiou, né, falou de eu fazer uma faculdade de educação física. Você tem pouquíssimos professores de tênis ou técnicos de tênis com a minha idade que tenham feito uma faculdade de educação física. Então, existia muito esse movimento, não só dentro da Play Tênis, mas em outras academias e clubes de garotos como eu, que eram meio que adotados por professores e por clientes que ajudavam, né? Então, isso ajudava muito, mas a minha entrada no tênis ela foi totalmente ao acaso, né? Porque senão não jogaria tênis, não trabalharia com tênis, né? Estaria trabalhando com outra coisa, né? Com certeza. Podemos dizer que o tênis te escolheu. Eu acredito que sim, né? E aí eu gostei muito, né? Comecei a jogar, comecei a gostar, né? Na época não existia o CREF, né? Então você podia começar a dar aula, né? E ali com 14 para 15 anos, é uma loucura, mas já comecei a dar algumas aulas de reposição, quando um professor não podia, o outro não podia. Precoce. Muito precoce. Precoce até demais, né? E eu lembro da minha primeira aula, eu brinco que meus primeiros alunos não eram alunos, eram vítimas, né? Porque por mais que dentro da Play Tênis a gente já naquela época existisse um processo de capacitação, né? Mas você, imagina, com 15 anos você vai dar uma aula, você é aquele garoto que viu os professores fazendo um monte de coisa, você coloca o teu tempero ali, mas dali sem muita didática, né? Sem muita didática, mas dali para ser um professor mesmo, ou um técnico, como quiser chamar, tem um caminho muito longo, né? Sim. Mas aí acontece também algumas coisas na vida da gente, aí com 15 anos ali, 15 anos eu ganhei uma quadra, e ali eu comecei a trabalhar, dando aula. Eu estava falando para o Sérgio, esse ano eu estou completando 40 anos como professor,
né? Uau! Um treinador, né? Já são 4 décadas aí Que demais. colaborando na quadra com as pessoas. E Glaucão, como é que foi essa transição aí do pegador de bola para o professor de tênis? Você fez alguma formação? Como é que foi essa parte mais técnica? Não, na época não existia isso, Sérgio. Hoje, a gente talvez vai entrar no assunto que não é muito a pauta. Hoje, quando veio o CREF, acho que há 20 anos atrás, mais ou menos, né, todas as áreas da educação física passaram a você ser obrigado a fazer a faculdade de educação física, né? Só que isso recentemente no tênis já não existe mais, né? Porque uma faculdade de tênis não forma um professor de tênis. Então, se você conseguir comprovar que você tem uma vivência com o tênis como jogador, ter feito curso, uma experiência, você também pode começar a dar aula. Hoje, o que nós vivemos é esse formato, tá? Na época não tinha isso. Então, se você era um garoto responsável, que trabalhava bem, que já tinha um determinado nível de jogo e que queria ser professor, a Playtennis te dava essa oportunidade. Eu acredito que poucas academias, né, no Brasil formaram tantos professores como a Playtennis. Até porque nós tínhamos um incentivo para treinar, para jogar. Muitos clubes não permitiam que os pegadores de bola jogassem. Na Playtennis foi exatamente o contrário. Eu vivi um ambiente dentro da Playtennis naquela época, há 40, 45 anos atrás, onde a grande maioria dos professores eram primeira classe, jogavam bem. Playtennis organizava torneios profissionais, a gente ia pegar bola em torneio profissional. Então, você vivia dentro de um ambiente que você também não era só a parte didática de ensinar, tinha a parte de você querer aprender a jogar, de você se transformar num bom jogador, que te ajuda muito. Você ter vivência como um atleta, na hora de você treinar, na hora de você treinar alguém, orientar, isso é uma coisa que ajuda demais. E ali com 15, 16, 17 anos, já dando aula, comecei a procurar e a realizar cursos específicos para a formação. Legal. Quando terminei o colegial, fui fazer a faculdade, né, de educação física. A minha foi a primeira turma da FMU. Uau! Né? Então, sempre brinco, isso denota a idade, mas assim que é a vida. E depois aí você vai se formando, vai fazendo curso, vai se especializando, mas o começo você acaba sendo um pouco autodidata também. Legal. Eu acredito, Sérgio, que o professor de tênis, ele não... A gente discute muito isso internamente, né? Eu sou de uma linha que eu acredito que o professor, por mais que ele seja capacitado ou faça curso ou formação, ele tem que ter a liberdade dele para conduzir o trabalho dele. Porque pega o caso do André hoje, que está jogando regularmente, né? Faz aula com o professor Deilson. O Deilson conhece ele muito mais do que eu como diretor técnico da Playtennis. Então, eu não quero tirar o livre-arbítrio do professor, Da criatividade dele, da liberdade que ele tem que ter para saber como que ele vai desenvolver o jogo do André. Legal. O Playtennis sempre teve isso, é uma coisa que eu trabalho para a gente manter. Bacana. Glaucão, nessa época que você estava começando como um professor, tem alguma história que te lembra, que te remete assim, cara, história difícil, de superação, aquela coisa da primeira aula que você foi dar, como é que foi isso para você, cara? As primeiras aulas, o segundo filho do César, o Thiago Pestana, inclusive depois eu vou mandar esse link para ele assistir, porque é um irmão que a vida e o tênis me deram. Quando ele nasceu, o César pediu que eu desse as aulas, né, já olhando para o futuro. Né? E tem tantas histórias, Sérgio, é difícil de lembrar alguma assim, mas o que tem de diferente é que antigamente a gente tinha uma vida... assim, como é que eu posso te dizer, né? A gente trabalhava mais, né? Começava mais cedo, tinha menos cuidado, né? Agora que a gente pegou essa semana de frio aqui em São Paulo, com 10, 11 graus, 12, né?
eu entrei na quadra algumas vezes, até porque o clima em São Paulo mudou muito. Antigamente fazia muito mais frio. Eu lembro de eu entrar na quadra para pegar bola ou para dar aula com 0 graus, com 1, com 2, com 3. Até que com uns 30 anos eu fiz um pacto comigo que abaixo de 5 graus eu não entro mais na quadra, porque você joga 1 hora e a mão no limite. a mão Não esquenta, né, cara? Não esquenta, é verdade. Jogar ali, você tá passando frio. Mas você e a pessoa que tá ali com você, o teu aluno, né, o teu cliente, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu vejo que mudou. Não sei se para melhor ou para pior, né? Mas mudou. Hoje a gente tem muito mais cuidado com uma série de coisas que antigamente não tinha, né? Antigamente era tudo meio raiz, né? E você crescia ali no meio... Desbravando, né? Fazendo as coisas e são muitas passagens, né? Com alunos, com professores, com as equipes que a gente trabalhava, muito bacana. Legal, show de bola. Eu não consigo lembrar de uma, assim. Boa. E, Glauco, é interessante, né, esse panorama que você até demonstrou, porque você realmente foi aquele sucesso de empresa que toda empresa quer que o funcionário vire, né? Sim. Que começa ali no chão de fábrica e vá passando por todos os estágios e você ajuda na formação dele até chegar, né, como coordenador. Exatamente. E aí, qual foi o momento também que quando você já estava entre ali todos os professores que começaram a olhar para você, que entre os professores você tinha um destaque diferente? Foi algo que a empresa, a Playtennis, que te puxou para cima, ou você que criou essa vontade de falar, poxa, eu acho que eu consigo dar mais do que a aula, o tênis, eu quero administrar essa turma, eu quero mudar o contexto. Como que foi esse salto? Tem uma história engraçada em relação a isso, que eu até contei pro Eduardo. O Eduardo é o sócio fundador da rede Playtennis, né? Que eu brinco, eu chamo ele de Big Boss, ele fica bravo. E que para mim ele é genial. O Playtennis é o que é por ele, né? Você conhece ele, Sérgio? Coração enorme. Também, enfim, é um grande empreendedor. Né? E ali com 13, 14 anos, ele me chamou para ser office boy no escritório da Playtennis. E eu contei isso para ele, acho que há 1 ano atrás, ele deu risada de algumas coisas que eu contei lá de trás. Né? Ele me chamou para ser office boy, porque eu tinha um lado mais responsável e tal. Eu encontro professores que eu conheço há 45 anos e os caras falam, Glauco, quando você era moleque, você já era meio diferente. Tá? Era levado, como todo menino, mas já era meio diferente. Trabalhava certinho e tal. E ele me chamou para ser office boy, eu falei, não, Eduardo, eu não quero ser office boy. Se eu tiver que seguir a carreira aqui dentro da Playtennis, eu vou ser um professor. Isso eu tinha 14 para 15 anos. Ali eu já estava com essa mentalidade. E aí, trabalhando numa Playtennis que a gente chamava de Playtennis em Marés, em Moema, ali com 21 para 22. Eu estava, acredito que no 2º ano da Faculdade de Educação Física. Essa foi a que eu treinei. Primeira vez que eu da Imarés? Então, primeiro contato que eu tive com o tênis foi lá. É isso aí, foi lá. Então lá eu trabalhei de 85 a 91. Em 90 para 91 ali, eu já estava com 21 para 22 anos e eu já comecei a aspirar alguma coisa maior para mim profissionalmente que só dar aula. Né? Eu já tinha entendido o que seria ser somente um professor. Né, o que era dar aula 2 períodos, o que era dar aula 3 períodos, porque uma vez eu substituí um professor, fiquei 3 períodos na quadra, então já consegui ali entender. E quando eu comecei a fazer a faculdade, falei, poxa, eu preciso dar um passo além, né, para me tornar, qual seria o próximo passo? Me tornar um coordenador técnico. Né? E aí o Playtennis abriu uma Playtennis em Alphaville, em 91. Né? E aí eu até, outro dia conversando, eu fui a terceira opção. Chamaram 2 professores, que eram professores também, né, que não vem o caso ao nome, mas chamaram um professor um professor, ele disse não, porque teria que mudar para Alphaville, começar do zero de novo, porque você lá na tua carteira né, falou não. Aí convidaram um outro professor também, ele falou não. E aí foram conversar comigo. E aí na época eu falei com a Playtennis, eu falei, olha, vocês só me garantem a minha faculdade, né? Porque eu tenho que pagar.
Olha que legal. De resto, eu Me viram. eu me viro. Eu tenho certeza que aonde você me colocar, eu vou desenvolver o meu trabalho e também vou encher meu horário como professor, porque a gente acaba acumulando funções, acredito, como o Sérgio na Físio, que ele atende e é proprietário, como você no seu consultório, que você pode ter no tênis acaba acontecendo isso, né? Quando você também gosta daquilo que você faz. E aí eu aceitei, né? Eu falei, eles aceitaram e eu fui com 21 anos para lá. Hoje eu olho e eu vejo que, obviamente, eu não fui um coordenador tão bom, porque eu tinha 21 anos de idade, né? Fora de São Paulo. Na época, Alphaville era meio que interior, não existia internet, você não tinha conexão, então você saía realmente de São Paulo, era como se você trabalhasse no interior, era fora, você desligava. Mas fui me empenhando em melhorar, em tentar entender melhor essa parte de gestão e fui me aprimorando, né? Eu vejo que eu cometi alguns erros, acho que cometia eu todo dia, na verdade, mas ali eu era muito garoto ainda, mas também fiz coisas boas, ajudei a formar professores e tratei bem as pessoas, formei também bons tenistas ali que jogam tênis até hoje, alguns eu tenho contato, então foi nesse momento que eu dei esse passo assim para poder crescer profissionalmente, porque era isso que efetivamente eu desejava, né? Legal. Bom, fim do primeiro set, vamos pro segundo set, que a gente vai falar muito agora dessa parte de professor, né? Com certeza nós temos muitos professores de tênis iniciantes aqui acompanhando o nosso canal. E aí eu queria saber de você, Glaucão, qual o conselho que você dá para o iniciante? Quais são os principais erros que podem acontecer? Quando acontece um erro, como é que lida com isso? Como que você pode falar para esse professor que está começando e te assistindo nesse momento? Então, eu vejo assim, Sérgio, toda vez que eu vou entrevistar um professor ou contratar um professor, ontem mesmo eu falei isso para um rapaz, né? Eu acredito que a nossa profissão, nós temos 5 pilares, tá? Não necessariamente o grau de importância é por essa ordem, né? Nível de jogo, porque nós somos práticos, o professor ele entra na quadra e joga com os teus alunos, e quanto melhor você jogar, eu fui um bom primeira classe e me mantenho jogando até hoje. Qual é a vantagem disso? Eu posso ter alunos ou atletas que jogam muito bem, que eu dou conta do recado. Sim. Então, quanto melhor você joga, mais o seu leque abre. Você pode dar aula, eu posso dar aula para o seu filho, eu posso dar aula para sua esposa, e se você for um primeira classe, eu dou treino para você também. Sim. Então, o nível de jogo ajuda muito. A parte de conhecimento, né? Você ser aberto para estudar, para buscar informação, para fazer cursos, né? Fazer cursos de formação, de informação, não ficar só olhando o Instagram. Então, eu acredito muito em capacitação, acredito muito em buscar conhecimento. O tênis mudou. Puxa, imagina eu que estou ensinando há 4 décadas, né? Como o tênis mudou. Hoje eu olho para a minha aula de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, era muito diferente, mas muito diferente. Uma aula totalmente analista, tecnicista, preocupado somente com o movimento, fazer o movimento certo. De jogo a gente fala daqui 6 meses. Então, mudou demais. Se você estuda, você muda isso, porque isso mudou no ensino de tênis do mundo, né? A terceira parte, né, que é a parte de postura profissional, a parte comportamental, a parte ética, que acaba sendo o grande nó que a gente tem, o grande problema que a gente tem, né, por incrível que pareça, né, coisas banais como o professor que fica olhando o celular o tempo todo na quadra. Tudo bem, talvez, será que se antigamente a gente tivesse celular, a gente não olharia? Bom, eu tenho celular e não olho. Quando eu estou na quadra, se eu for pegar o celular, eu peço licença para quem está comigo, né? A quarta parte, que eu acredito que no fundo, no tênis social, apesar de que eu ouvi isso de uma ex-jogadora profissional, que eu falo que é o relacionamento, né? O que faz um aluno, um atleta, eu gosto de chamar aluno de atleta, um atleta ficar com você 15, 20 anos, 10, 8, 7 anos? É o teu relacionamento com ele. Porque chega uma hora que todo mundo tem um nível, um limite. O cara já entendeu que ele não vai aprender a sacar kick, que o slice dele flutua, que a esquerda dele ele morre de medo, que o segundo saque dele, a hora que tá valendo, ele empurra.
Só que ele continua jogando tênis com você, porque você cuida dele, porque você é um ótimo profissional, né? E eu parava nesses quatro pilares. Hoje, São bons, né? Mas hoje eu Uma boa base. hoje eu acrescento o quinto, hoje não, há muito tempo, que é a parte de comunicação. Porque hoje tem as redes sociais, né? Hoje eu falo para professor que trabalha comigo, pelo amor de Deus, não vai postar foto com cerveja, essas coisas, cara, porque nós somos educadores, né? Pô, você trabalha com criança, eu não gostaria. Hoje minhas filhas são adultas, mas quando elas eram pequenas, eu não gostaria de ver o professor de natação delas tomando uma cerveja, postando uma foto cheia de cerveja na mesa. Nada contra, Sim, mas é que não cabe. Tem o WhatsApp, a maneira como você se comunica, né, o cuidado que você tem. Então, eu acredito que esses sejam os 5 pilares que são importantes. Você me falou se é para tomar cuidado com a parte de postura profissional, a parte comportamental, né? É onde a gente pega, mas não é só nós, né? Quando você estuda um pouco a parte de gestão de pessoas, de RH, isso é onde pega em qualquer empresa. Entendeu? Porque é aquela máxima, né? Contrata pela capacidade e demite pelo comportamento. É impressionante. Então, e pode ser até uma falta de educação com o cliente, ou pode ser toda a aula pegando o bendito do celular e olhando. Né? Então, eu acredito que a pessoa que tem essas 5 pontas aqui, ela vai ter sucesso. E te digo mais, hoje não mais, porque a própria economia não... Hoje existem mecanismos aí. Mas nós vivemos, antigamente, crises econômicas profundas. Sim. Grandes. Quem é mais coroa Nós, aí, né? como eu? Não, eu. Você é gentil, Sérgio. Eu sofri mais, né? Eu sofri mais. A gente viveu momentos, assim, da economia dificílimos, né? E o meu horário nunca ficou vazio. Então, eu falo para os professores, né? Se você trabalhar bem, para você não existe crise. Não vai existir crise, porque a pessoa vai jogar tênis com você. Eu acredito, vivi e vivo isso, porque eu vivo isso dentro do Play Tennis. Eu vejo os professores que são muito bons, horário lotado, gente querendo fazer, procurando, porque você trabalha bem, né? Tem esses 5 pilares aqui, eu acredito muito nisso. Legal. Eu acho que esses 5 pilares aí tem que anotar, caderninho, quer dizer, celular, né? Hoje já mudamos, né? Não, eu anoto no caderno. Mas acho que precioso, né? Acho que todos esses 5 são sensacionais. E acho que até, Glauco, assim, uma das coisas que me... eu passei por vários treinadores, né? Hoje eu tô muito feliz com o time que me comporta aí com o treino e me atura, né? Às vezes, né? Mas algo que sempre assim me marcou em treinador e que eu falava, puta, esse cara é ele que eu vou seguir por anos a fio. É de me estimular, é de me fazer melhor, é de não só como tenista, né, como atleta, mas melhor até como pessoa, né? Sim. E então isso era aquele treino fofo, né, aquele treino só de entretenimento, algo que nunca para mim foi interessante. E eu sei que isso é muito individual, né? Porque às vezes tem uma pessoa que tá lá que ela quer relaxar, ela quer curtir. Eu queria suar, queria sair de lá quebrado. Sim. Então a sensibilidade do treinador de saber que, poxa, que treino essa pessoa tá interessada a estar aqui comigo, eu acho que sempre foi muito marcante pra mim. E aí na hora que a pessoa sentia que eu queria um treino mais puxado, e aí me puxava como pessoa, como atleta, eu achava que era isso que me motivou sempre a continuar treinando. E, Glauco, agora, assim, pensando em todos os perfis de treinador que você já trabalhou, né? O quanto que mudou desde que você até citou uma mudança, né? Sim. Aqui no nosso tempo, e realmente o esporte, o quanto ele evolui, principalmente o tênis hoje, né? O tênis moderno que a gente se encontra, qual que é hoje o perfil do treinador? Como que você vê essa evolução do treinador e o que ele precisa realmente estar atento, se atualizar, para onde ele tem que buscar essa forma de conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é algo precioso hoje no tênis, né? Sim. Porque é o que você falou, né? Poxa, não é mais aquele treino que eu só vejo a batida, a técnica ali, é um envolvimento muito maior.
Perfeito. Eu queria fazer 2 observações. Primeiro, que em relação ao que você disse a seu respeito, né? A minha vida hoje como professor, ela é um pouco diferente. Eu não sou mais um professor comum no sentido do meu horário ser vendido na recepção. Eu dou ali 4, 5 horas de aula de manhã no Playtênis, na Playtênis do Morumbi. O Playtênis era o Playtênis, virou a Playtênis. Então, para mim, é uma confusão. A Playtênis. Eu ia fazer essa pergunta para você, isso, cara. A Gabi do marketing vai falar, é a Playtênis, não é o Playtênis. Que é a academia, né? Que é a academia, exatamente. E quando alguém me procura, porque eu trabalho com indicação, uma das perguntas que eu faço para a pessoa é: você quer melhorar? Porque se você não quiser melhorar, procura outro professor. Não sou eu. Perfeito. É o primeiro ponto. Então eu estou muito de acordo com você. Eu acredito com muito bom senso, né? Se eu tenho como eu tenho, às vezes uma mulher de 60 anos na quadra, jogando tênis comigo, com uma lesão seríssima no joelho, causada por um acidente de esqui, eu sei exatamente o que eu posso fazer com ela. Mas eu quero que ela melhore com as capacidades que ela tem. Então, esse é um ponto que eu carrego comigo também. E continuo jogando tênis diariamente e tento ser um tenista melhor a cada dia, mesmo sabendo que o meu melhor tênis eu joguei há 30 e poucos anos atrás. Mas eu quero ser um tenista melhor. Segundo, hoje, não sei se vocês viram, teve um recorte do Ivan Sevic, que está treinando o Tsitsipas, falando que ele nunca viu um tenista tão mal preparado para jogar um Grand Slam como o Tsitsipas. E ele tá vindo faz tempo que ele tá... Só que o cara falou isso para ele. E eu até brinquei isso nos grupos de WhatsApp que eu tenho aí com os meus amigos. Falei, poxa, esse cara lavou a alma de todo treinador. Porque ele pode, porque ele não precisa mais do dinheiro do Tsitsipas. Então ele pode falar. Né? Então eu queria fazer esse comentário sobre o que você falou, que eu concordo absolutamente. Em relação à turma nova que está vindo, a grande diferença é que a minha turma, a turma que eu pertenço, que era dos ex-pegadores de bola, o que acontecia? Quando nós virávamos professor, nós já sabíamos jogar tênis bem, ou muito bem, ou pelo menos razoavelmente bem. E aí a gente ia buscar a parte de formação, de conhecimento, didática, né? Estudar e tal. Como houve um movimento de não poder ter menores de 16 anos trabalhando, e aí, poxa, quando houve isso, a Rede Playtênis colocou na rua mais de 120 garotos que trabalhavam com a gente, que eram menores de 16 anos, né? É inevitável falar isso. E aí, acabou. Né? Porque é muito difícil você contratar um garoto para ser pegador de bola com 17 anos. É difícil por motivos que não vem ao caso. Então, a gente começou a ter o quê? A gente sabia que a gente ia passar um tempo e uma hora essa conta ia chegar, porque você deixou de pegar aquele garoto que tinha 12, 13, 14 anos, formar ele como professor e com 15, 16, 17, 18 começar a dar aula. E começou a vir quem? Os professores de educação física. Né? Começou a vir a turma que vai para a educação física, sai da educação física. O tênis é uma das atividades na área de educação física que melhor remunera, sempre foi. Então, os estudantes, muitos veem aí uma oportunidade no tênis, né? Só que não sabem jogar, jogam pouco. Então eles têm... Chegam com o livro no braço. Isso, comparando. Uma parte de conhecimento, uma parte de didática muito boa, mas uma parte de nível de jogo e prática muito ruim. baixa. Né? O grande desafio é assim, eu não vou fazer isso como pergunta, eu vou responder. O que é mais difícil? Conhecer, estudar tênis ou jogar? Eu garanto para vocês que é jogar. Com certeza. É muito mais difícil. Então esse é o desafio dessa turma que vem aqui. De querer jogar, de querer aprender, de ter a disciplina de todo dia ir para a quadra. Então, muitas vezes a gente contrata professor e fala, cara, você tem que treinar todo dia. Você tem que jogar, entra na quadra todo dia, 1 hora, 2 horas, treina. Não tenha preguiça, porque
eu tive uma experiência profissional e umas 2, 3 vezes conversando com professores que nós trouxemos de escolas de esporte, eles diziam que todos os esportes de escolinha, futebol, basquete, vôlei, handebol, blá, você consegue enrolar. O tênis você não consegue. Não dá. Não dá. E aí você fala assim, mas pô, põe para dar aula para criança. Você pega a criança, tem que pôr a bola exatamente na altura da cintura, porque senão ela não acerta. Uma criança de 5, 6, 7 anos é até mais difícil do que um adulto que está começando. Então o professor de tênis tem que jogar. Então essa turma nova que está chegando da educação física, eles têm que... Muitas vezes eu entrevisto o professor, cara com baita currículo, conhecimento motor, põe dentro da quadra, você fala, não dá. Como é que esse cara vai ensinar? Então esse é o grande desafio, para não me estender mais esse assunto. Legal. E Glaucão, mudando um pouquinho, mas ainda falando com você como professor, quais experiências que você pode citar, assim, trazendo um pouquinho para minha experiência, né? Eu como fisioterapeuta, entendo que eu ensino muito para o meu paciente, para o meu atleta, mas ele me ensina muito também. Sim. Né? Então a gente, na verdade, troca muita experiência. Eu até comento que, assim, sou muito grato por todos os atletas e pacientes que eu atendi, porque eles me ensinaram muito. Sim. Então eu queria entender de você, se você pode citar algumas coisas, ou uma coisa que você já aprendeu com os seus alunos, tá? E o que isso agregou para você como professor e para sua vida? Bom, eu acredito que nós lidamos com gente, né? Isso aí já é uma aprendizagem diária. E o professor de tênis, a gente, acredito como é o seu caso e o seu também, André, como médico, a gente cria um vínculo grande com o nosso cliente, com o nosso aluno. Muito. Né? Muito. E acredito que a grande aprendizagem é você conseguir lidar com pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com disposições diferentes, né? E tentar fazer com que todas essas pessoas tenham uma linha em comum, que é treinar sério, que é treinar com intensidade, que é treinar corretamente para evoluir. Eu acredito que esse é o grande desafio. Então, porque assim, a gente, como é que eu posso dizer isso? Eu vou te treinar, Sérgio, tá? Eu tenho que implantar o meu método, que eu acredito que seja bom para você aprender, me ajustando com você. Porque eu não vou conseguir transformar você em outra pessoa. Eu digo ao contrário, assim, você é dentro da quadra o que você é fora dela. Se eu vou trabalhar com uma criança de 5, 6 anos, pego lá na base, vai ser mais fácil de eu moldar. Eu pego um adulto de 30, 40 anos, ou um cara que jogou tênis muito bem quando era juvenil e chega para treinar comigo, esse cara já tem um histórico, já tem uma série de frustrações com o tênis, de frustração com a vida e não sei o quê. Então, a grande aprendizagem é isso, é eu conseguir me ajustar com você, colocar dentro do Sérgio Pessoa, não do Sérgio tenista. Você é um cara explosivo fora da quadra, você vai ser explosivo dentro da quadra também. Perfeito. Se você é tranquilo fora da quadra, você vai... Se você é tranquilo, se você é um cara mais passivo, você vai ser um cara que não vai bater na bola quando você joga, você vai ser mais medroso. Então, tudo é eu conseguir me ajustar com você, né? Porque eu tenho uma forma de trabalhar que eu sigo, né? E a gente tem que conseguir fazer esse casamento. Eu acredito que esse seja o grande desafio. Eu tenho 2 grupos grandes de atletas hoje, um grupo masculino e um grupo feminino. E eu te digo que são 50 pessoas diferentes. Cada um é de um jeito. Uhum. Tem o alucinado por tênis, tem o que nunca falta, tem o que nunca atrasa, tem o pontualmente atrasado, tem o preguiçoso, tem o que não quer muito aprender, tem o que quebra a raquete, que você tem que segurar, o que grita, tem de tudo, né? Com as meninas também, a mesma situação. Então é você conseguir, a grande aprendizagem é essa, é você conseguir se adequar o tempo todo e tentar fazer com que essa parceria funcione para todo mundo evoluir. Porque talvez até você vá perguntar isso para mim,
né? Qual é o grande segredo do tênis? Eu acho que é o grande segredo de qualquer esporte, é a repetição. É você ter disciplina para estar todo dia ali treinando, sem vontade. Tô cansado, tô com sono. Você vai e treina, não tem muito segredo, né? Assim, tem muita coisa importante, mas o que faz jogar é realmente isso aí, né? Faz jogar bem, né? Show de bola. E já que a gente tá falando de intensidade, começou agora a pegar um pouquinho mais, né, Vamos nesse pro terceiro caminho. set, é isso? Vamos pro terceiro set já. Ele tá emendando e tá começando a querer que eu entre. Boa, vamos falar do Glauco treinador agora. Agora o Glauco treinador. Glauco, o grande tema, né, da gente ter convidado você aqui foi por a gente saber o quanto que você é bom em performance na quadra. E é justamente esse assunto que eu acho que hoje, para mim, é o mais complicado a gente, primeiro, achar um professor que gere essa performance. E pra gente que é tenista, né, por todas essas adaptações e variabilidades que você comentou, saber até onde aquele aluno pode performar, até onde eu posso conseguir. Então, pergunta do básico. Como você, como treinador, pode gerar performance pro tenista? Bom, vamos lá. Eu vou falar pela Playtennis, tá? Que minha vida tá ali dentro, tá? 80% dos nossos alunos, clientes, jogam nível intermediário para baixo. Ponto. Mas isso não é uma exclusividade da Playtennis. Isso é pirâmide. Qualquer coisa que você fizer no esporte, o topo da pirâmide ali é pequeno. Sim. Federação, quando você joga a federação, quando a federação era muito forte, você tinha um grande número de tenistas ali, que iam até a terceira classe, depois se diminuía para a segunda, e o topinho ali é a primeira classe. Né? Todo mundo se conhecia. E todo mundo se conhecia. E no tênis amador, a mesma coisa. Então, é com esse perfil que a gente acaba lidando a maior parte do tempo. Eu acredito que o grande desafio é você fazer com que a pessoa comece a viver o tênis. Eu acredito que tenha dois esportes, a minha vivência, tem dois esportes que as pessoas são realmente alucinadas. É o tênis e o surf. Eu nunca surfei, mas quando você conversa com um surfista, você vê que os caras não... Acorda 3 da manhã, desce... Desce pra... Eu tenho Bate amigos e que volta fazem pra isso, surfar. bate e volta pra surfar, cara. Eu acho que o tênis e o surf tá meio assim. Aham. E o tênis tem essa coisa que a gente brinca, né? Do bichinho picar, né? E... Então, acho que o grande desafio, o primeiro desafio nosso é fazer com que a pessoa seja picada pelo bichinho do tênis, que ela se apaixone pelo tênis. A partir daí, que ela comece a treinar com frequência, ela tem que jogar pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Ninguém aprende a jogar jogando tênis uma vez. Aprende. Só que aprende a muito longo prazo, não consegue realmente desenvolver. Chance de frustração, né? Muito grande, né? Tem que entender o processo, né? O tênis é um esporte que tem um adversário do outro lado da quadra. Uma vez, numa conversa com um golfista profissional, num torneio, um cara que jogou golfe profissional nos Estados Unidos, eu perguntei para ele, falei, eu não me lembro o nome, falei, por favor, me fala honestamente, o que é mais difícil, tênis ou golfe? Né? Porque é uma discussão que tem, que o golfe, eu tive uma experiência breve, golfe é difícil demais, mas o cara ainda brincou, falou, cara, o tênis é mais difícil por causa de uma coisa, tem um adversário do outro lado. Né? Um complicador. Um complicador. Então a pessoa entender que é um processo, que é lento, né? Que ela vai ter que se cuidar fisicamente. Muitas pessoas subestimam o tênis, fisicamente falando, porque acham que, pego a raquete, vou lá, jogo 1 hora, jogo 2 e tal. O tênis é um esporte que mexe com o corpo todo. Escuta essas histórias todas as semanas. Exatamente. Então, que em algum momento também ela vai ter que cuidar da parte física dela, porque senão ela vai se machucar. Então, eu acho que é esse apanhado de pequenos detalhes, né? E entender que o tênis a gente perde mais do que ganha. Porque esse é o grande
É o grande dilema. Em algum momento a gente vai falar da parte mental. Eu acho que todo esporte, cara. Cara, mas assim, vamos lá. Puxa, eu falei isso, eu tive também uma experiência num podcast, e isso virou um corte. Aí eu peguei os comentários do corte, o pessoal descendo a lenha no que eu falei. Cara, vamos descer a lenha. Não, isso é muito maluco, porque eu fiz musculação por mais de 10 anos, eu gosto de nadar, sempre que posso eu nado, né? E na natação, eu não perco. A não ser que eu entre ali para competir, ou preciso baixar meu tempo. Se eu não conseguir chegar no tempo que eu queria, eu perdi. Eu perdi, mas será que eu perdi mesmo? Poxa, eu vou jogar um set contra o Sérgio, que é meu amigo, é meu vizinho, é meu cunhado. Cara, toma de 6-1. E aí? Pé da vida. Bato o raquete, vou brigar com o professor, vou parar de jogar essa porcaria, minha esquerda não entra. Vou trocar o professor, é mais fácil trocar o professor. Não é? Técnico, né? Então, assim, essa parte também da derrota, de saber lidar com a derrota, né? Porque tem estudos que mostram os jogadores 60 do mundo, os caras são fenomenais. Eles mais perdem do que ganham. Então, quando você tem o teu aluno social ali, amador, que ele começa a competir, ele vai começar a perder, e aí você tem que trabalhar muito essa parte, né? Respondi, André? Respondeu. Vamos lá, eu queria já, antes da gente entrar aí no mental, até fazer uma pergunta que eu tenho quase certeza da resposta. No sentido do atleta, lógico que todos, nós estamos falando de 3 níveis que são muito importantes, né? Físico, técnico, mental. Mas para você, Glauco, qual que é o mais difícil de trabalhar e aquilo que você observa nos seus atletas que você precisa focar mais? Mental. Para mim, o mental. Eu acredito que a parte física, se você se cuidar, você tem, né? Se cuidar, você vai ter. A parte técnica, se você tiver alguma habilidade e você tiver um bom professor e disciplina também para treinar, você vai ter. Eu sempre falo que aprender a bater direita, esquerda, sacar, não é a parte mais complicada do tênis, por mais que pareça. O grande desafio, para mim, é a parte mental. Porque os meus atletas jogam, sejam eles os homens, sejam os homens ou as mulheres, competem em torneios nacionais, alguns jogam ITF, jogam torneios amadores, jogam torneios na Playtennis, fora do Playtennis, jogam ranking, todos competem. Assim, é uma das condições que eu coloco também para treinar comigo. Em algum momento você vai jogar. Eu brinco com a Silvinha, com a minha esposa que joga, que eu falo, se você fosse você não seria minha aluna, porque você não gosta de jogar. Você só quer o social. Ela só quer o social, eu respeito. Mas eu quero quem gosta de jogar. É o teu perfil. É o meu perfil. E aí eu vejo o quanto a cabeça pega. Porque assim, se você pegar no nível profissional, você pegar o cara que é 40 do mundo batendo bola com 5, é capaz até de você se impressionar mais com um cara que é 40 do mundo do que com um cara que é 5. Aí você coloca os dois para jogar, o 5 sempre ganha. Eu vi um estudo sobre isso. Você viu esse estudo? Qual? Que mostra a diferença, o porquê que isso acontece? Tem Ele fala o seguinte: o que o atleta pensa nos primeiros 10 segundos depois que ele errou um golpe mostra o que ele vai ser. Então, o atleta que está acima do 40 do mundo, ele fica pensando no erro. Sim. E o atleta que está entre os 5 do mundo, ele está pensando no próximo ponto. Sim. Essa é a diferença. É o famoso 1 ponto por vez, né? Exato. E não perder, aquilo que a gente falou, né, de não aprender a lidar com a derrota e aprender a lidar rapidamente com o ponto que acabou. Você não gastar energia com aquilo que acabou. Né? Eu sou muito fã da parte mental, porque eu acredito que é o grande desafio. Né? Eu acredito também que o golpe que mais mostra o quão o tenista amador, a cabeça pesa, a pressão pega, é o segundo saque. Você vê um torneio de tênis amador, o segundo saque até o nível intermediário é a 20 por 30 por hora. Então, como é que a cabeça não é importante? Por que essa pessoa saca
o segundo saque a 50 por hora, 30 por hora, Exato. 40 por hora, seja homem ou mulher. Porque ele não consegue lidar com a pressão. Você Sim. fica que não bate à esquerda na hora do jogo, só dá slice, porque não sabe lidar com a pressão. Né? Não quer perder, tem medo de errar, todos os componentes do tênis. Como que você trabalha isso com o seu atleta no dia a dia? E também uma segunda pergunta, se você trabalha diferente com o homem e com a mulher, porque a gente sabe, né, que é uma característica, meninas, não fiquem bravas comigo, que a mulher é mais emocional que o homem. Eu digo para você que com os homens sou mais direto e mais duro, Certo? com as mulheres eu tenho um pouco mais de sensibilidade para conversar, até porque trabalho com tênis amador. Uhum. Né? Eu me espelho muito nesse sentido na forma como o Zé Roberto Guimarães ele lida com as equipes de vôlei feminino. Eu acho que ele é um grande espelho ali, porque somos diferentes em muitas coisas, né? E eu acredito que no tênis amador social um pouco mais de tato, de jeito com elas ali, né, um pouco mais de cuidado, até porque o homem, ele, mesmo quando ele aprende a jogar depois de adulto, depois de 30, 40 anos, ele já tem uma herança esportiva de esporte com bola, que muitas mulheres não têm. O play tênis tem uma grande quantidade de alunas sociais que começaram a jogar tênis depois dos 30, 40 anos e chegam para jogar com a gente sem nunca ter jogado um esporte com bola, sem nunca ter feito um esporte com bola. Então é um pouco mais difícil também a aprendizagem, dela. Uma coisa importante, eu leio muito, eu produzo muito material que eu escrevo, eu vou entregando sistematicamente para eles. Legal. Entrego no papel. Sou criticado por isso, porque falam, você entrega no papel, mas eu gosto de papel. Aí muitos falam, eu também gosto de papel. Não, o bom é que é pessoal, né? Eu gosto. Você fez com carinho. Com carinho, exatamente. E em alguns casos eu recomendo que leiam livros. Tem alguns 2 ou 3 livros aí. Tem um livro que é aquele O Jogo Interior do Tênis, que eu acho chato pra caramba, mas eu acho que ele é necessário, principalmente quando você é um tenista que a tua cabeça não encaixou direito no tênis, porque é assim. É assim. Eu tenho defeitos, jogo bem tênis, mas tenho defeitos fora da quadra e tenho na quadra também, todo mundo. Então, se você sente ali que tem um atleta teu que o problema está sendo a cabeça, porque o cara tem o golpe, mas na hora de jogar aquilo não acontece, tudo que for informação, às vezes já aconteceu de indicar um psicólogo que trabalha com tênis, voltado para o tênis, cara, procura esse cara aqui, conversa com ele, porque também o conhecimento que eu tenho por não ser psicólogo, ele vai até um certo ponto, chega numa linha que, como o médico ortopedista, que você pode me atender, só que de repente o que eu preciso não é a sua especialidade, você fala, agora você vai procurar esse médico aqui, porque você vai procurar, eu procuro achar uma saída para todos aqueles que estão comigo. Legal. Né? E digo uma coisa, Sérgio, 2 coisas importantes. Eu acho que os grandes campeões, os grandes atletas, eles vêm pronto. Mentalmente falando. Vem pronto. Concordo. Vem pronto. A vida me ensinou isso. Vem pronto. Eu brinco que é um diamante que você lapidou. Vem pronto. Não tem técnico, não tem psicólogo, não tem. Os grandes mesmo. Ele nasceu pronto. Ele já veio com aquele DNA diferente. E acredito também, e falo muito, sem a menor falsa modéstia, que o percentual de um treinador ou de um professor é no máximo 30%. 70% é o atleta, independente do nível. Então eu brinco com quem treina comigo. André, se você ganhou, o mérito maior é seu. Se você perdeu, o demérito maior é seu. Não me culpe pela sua derrota. E também não me culpe não me vanglorie pela sua vitória. Porque dentro da quadra, ainda mais o tênis, que é um esporte individual, que só agora permite o coaching, mas mesmo assim eu garanto para vocês que 80% do coaching são palavras de apoio. Um tenista amador, o cara muitas vezes mal consegue colocar o golpe na quadra. Imagina receber uma orientação tática para mudar a forma como ele está jogando.
Isso é uma loucura. Eu, como treinador, achar que fui eu que fiz você ganhar o jogo. Até porque Não. tem um emocional muito grande envolvido com isso, que é o que a gente está falando. Então, só que eu brinco também, que os meus 30% eu tento fazer o melhor possível. E tento cobrar que você faça o seu 70% bem feito. Eu acho que é essa proporção aí. Legal. E Glauco, puxando um pouco para agora o nosso interesse, meu e do Sérgio, vamos falar um pouquinho de parte física. Como que você trabalha a performance física do seu atleta? No caso, o atleta amador, como que você prescreve esse treinamento de performance e quais são os pontos delicados para você identificar que aquele atleta ele tem um risco de ter uma lesão e que você talvez precise mudar ou sugerir ele fazer um tratamento ou de repente você diminuir a intensidade, o ritmo? Vamos lá. Bom, primeiro que eu não prescrevo, né? Não prescrevo. Eu sei exatamente qual é o meu papel ali dentro de uma quadra de tênis, né? Eu tenho que ter o conhecimento de todas as áreas, de um pouco de todas as áreas, mas a especificidade minha é o tênis, né? Então, quem treina comigo, eu peço para que tenha um personal, que cuide do físico fora da quadra, que faça musculação, que faça fisioterapia, que é uma das coisas, né, que mais evoluíram no tênis, né, é essa parte física. Você vê que hoje em dia, há muito tempo, fisioterapia preventiva Nem existia. não existia. Você pode me dizer que ano que começou isso aí. Não, muitos nem conhecem ainda. Aham. Né? Quer dizer, e muitos clubes que têm competição não têm. Então, cara, tem clube que tem uma academia, tem clube que tem uma equipe de competição, não tem fisioterapia preventiva ainda, né? Então, eu peço que faça isso. Eu observo muito o jogador, né? Seja ele o homem ou a mulher, a parte trabalho de pernas, a parte de força, né? A parte de agilidade, se tem agilidade, se não tem, a parte de resistência também, né? Brigo muito para que aprendam a jogar cansados, que é um dos desafios, seja mental ou físico, né? Porque a pessoa que evolui num torneio, possivelmente o quarto ou quinto jogo dela, ela vai estar muito cansada e precisa aprender a jogar cansado. E aí acho que não passa só pelo físico, passa pelo mental também. A gente tinha um jogador, né? Nós tivemos o Guga, isso dito por um amigo que conviveu com ele, que dizia que quanto mais cansado ele ficava, melhor ele jogava. E tem muito jogador que tem essa dificuldade. E eu acredito que é mais em relação... Eu trabalho essa parte física dessa maneira. Mas eu acredito muito, e nós sabemos que as pessoas que se cuidam, eu vejo isso dentro da quadra, as pessoas que se cuidam, sejam homens ou mulheres, não se machucam muito menos. Muito menos, né? O tênis tinha, antigamente, a questão do tênis elbow, que por conta do backhand com uma mão, né, era um problema, porque principalmente as mulheres, né, acabavam machucando, e hoje diminuiu absurdamente por conta do backhand com duas mãos. Então, diminuiu demais, né? Acaba acontecendo ainda o tênis elbow fora ou dentro, né, que é o golf elbow, né, mas bem menos do que nós tínhamos antigamente. Muito menos. Eu acredito que hoje os tenistas são muito mais preparados, os amadores, não falo nem só dos profissionais. Esses, tirando o Tsitsipas, como disse o esses são um absurdo, né? Agora, os amadores hoje se cuidam muito mais, graças a Deus. Se a gente for pensar em termos de esporte, o tênis está dentre esses esportes, assim, a parte física é o que mais evoluiu, na minha opinião, de todos os esportes que a gente possa imaginar. O futebol é assim, o tênis é assim, e isso muito em vista da mudança da preparação física. A fisioterapia preventiva entrou nesse meio aí, vem vindo aí nos últimos 5 anos, se a gente for pensar bem em termos de esporte amador, porque o esporte amador acaba seguindo o que o esporte profissional faz, né? Que é esse trabalho interdisciplinar, que é muito do que eu faço junto hoje com o André, tá? E com alguns outros profissionais da preparação física.
O que a gente pode falar, assim, por exemplo, do meu ponto de vista, inclusive a gente está falando de performance, mas também para aquele atleta que está começando. O principal erro do atleta, quando ele inicia, é assim, principalmente o tênis, que é um esporte onde você consegue evoluir rápido. Então ele começa a se empolgar, aí ele aumenta muitas variáveis de uma vez. Ele aumenta volume de treino, ele aumenta intensidade, aí ele quer competir, aí ele quer bater mais forte. E isso gera uma sobrecarga no corpo muito grande e isso gera lesões, né? Talvez você não tenha ainda esse tipo de atleta, porque os seus atletas eles são mais já avançados, Sim. né? Já tem essa consciência melhor. Mas o que você pode dizer para aquele professor ou para aquele técnico que está começando, que está iniciando um trabalho de performance nesse sentido para os atletas? Uma coisa importante, Sérgio, uma das coisas que mais ajudaram, que mudaram no tênis foi a parte de biomecânica, né, dos movimentos, né? Isso mudou absurdamente, não só a parte material, raquete, corda, mas a parte de biomecânica. Se você pegar biomecanicamente como se jogava tênis lá atrás, quando eu aprendi a jogar, 45 anos atrás, e agora é completamente diferente, né? E isso também fez com que os tenistas se machucassem menos, né? Não só o material, mas também a parte técnica. Do gesto esportivo, né? Do gesto esportivo. Até porque hoje é mais fácil você ver, você tá ali no começo, você já filma o aluno, você já... né? Isso tudo lá atrás não tinha. Né? Isso tudo ajuda muito, né? O que eu acredito o grande ponto que eu acredito é você conseguir conscientizar o seu atleta que está começando a jogar que a parte física ela caminha junto, né, com a parte técnica. Assim, para mim, o ciclo do jogo de tênis, eu falo isso sempre que eu posso, é cabeça, começa na cabeça, passa pelas pernas quer dizer físico, e termina no braço. E às vezes a gente tem, no começo, uma preocupação muito grande com o movimento, com o gesto, e a gente esquece um pouco, falando em cima da tua pergunta, da parte de pernas, da parte física, de fortalecer os membros superiores também, de fortalecer o core, né? No tênis, a grande parte das lesões, você pode falar isso melhor do que eu, é na parte posterior, né? O tenista machuca muito atrás, muito mais do que na frente, né? Então precisa desse fortalecimento, né? Então, eu acho que a grande questão é essa. Eu acho que o grande desafio da tua área, da área de fisioterapia, é você conscientizar. Porque as pessoas que começam a fazer, elas sentem uma melhora brutal. Sim. Né? Uma melhora brutal. Hoje já não tem mais no tênis, né? A gente conversou um pouco antes, aquela crença, né? Antigamente existia uma crença de, se você vai jogar tênis te deixa torto. Não joga tênis porque deixa torto. Um lado mais que o outro, né? Hoje já não tem mais isso, já acabou. Mas não tem mais isso também por quê? Porque você cuida do teu físico ali. Existe uma compensação, Sim. né? Do outro lado, né? Então, eu acredito que isso seja muito importante, né? Esse trabalho de conscientização. Não, show. E uma outra coisa também que o André pode contribuir, que eu tenho observado muito, é o descanso. Então, assim, essa parte da recuperação física, a gente tem na fisioterapia, o recovery, Sim. liberação miofascial, botinha de compressão, banheira de gelo. A gente tem várias estratégias, mas para o atleta ter a consciência dessa recuperação física também é essencial. Né? Isso é um desafio para mim. Porque se você fala assim, acho que todo treinador ele tem uma linha de trabalho, né? A minha, eu tendo a sempre exagerar um pouco mais. Eu sou aquele que eu falo, vamos bater mais 5 minutos, vamos bater mais 10 minutos, vamos treinar mais um dia. Então eu tenho um pacto com quem treina comigo que eu falo assim, eu sempre vou te chamar para treinar. Eu quero que você me diga não. Tá com o braço machucado? Tá? Me diga não você.
E isso é verdade Agora porque não. eu atendo algumas atletas dele e às vezes elas estão lá na fisioterapia e recebem mensagem dele. Vamos fazer um torneiozinho amanhã? É verdade? Vamos jogar, quer treinar amanhã também, né? Não, porque eu acho assim, falando desse trabalho de treinador, eu não consigo desenvolver um atleta independente do nível se eu não tiver vínculo com ele. Sim, se eu não estiver na quadra com ele, eu vou estar com você uma vez por semana na quadra, eu não vou te desenvolver como tenista, né? Ou, né? Sem querer ter arrogância de falar vou transformar sua vida, ou não, eu não vou conseguir desenvolver como tenista, apesar de que o esporte educa muito, principalmente quando criança, né? E aí eu sou esse cara exagerado. E eu sei que muitas vezes algumas pessoas que treinam comigo acabam se machucando um pouquinho, porque eu fico, vamos lá, eu fico bravo quando fala não. Os caras eu chamo de preguiçoso, falo, você é um preguiçoso, tá com preguiça de levantar. Onde já se viu ter preguiça de levantar às 5 horas da manhã? Pois é. Que loucura é essa? Onde já se Mas viu? o papel do treinador é esse. O papel é esse, né? É Você vê o Bernardinho contando umas histórias aí, que você fala, pô, esse cara é maluco. Mas eu dou um valor para a parte física, Sérgio, absurdo. Eu continuo jogando tênis aí com quase 56 anos, né? Porque eu sempre, de uma forma ou de outra, eu sempre cuidou do meu físico. Acredito que como todo bom atleta, não como deveria. Né? Não sou aquele cara 100% regrado, né? Mas eu tento me cuidar. E eu vou até ser um pouco provocativo, porque eu estava lendo um artigo sobre biomecânica, né? Que eu adoro. E aí ele comparava alguns atletas americanos, juvenis. E aí, quando ele fazia um recovery antes de um drill, esse atleta sentia mais prazer e se desenvolvia mais no treino mais intenso. Então, ele fez uma comparação de 2 grupos, né? Um grupo inteiro que ele faz sem parar, né? Non-stop, então, de treino. E aí, via que o ritmo ia caindo no final da semana. E esse que colocava, por exemplo, uma quarta só para fazer recovery, por exemplo, numa fisioterapia preventiva, na quinta-feira parece que ele saía e melhorava mais. E isso funciona comigo porque, às vezes, quando eu tô conversando com um paciente, eu falo para ele assim, faz um teste, ó, uma vez por semana, vamos escolher um recovery para você fazer. Faz... E no outro dia, treina e vê o que você sente. Cara, é quase 100% que a pessoa fala, eu joguei melhor. Eu tava mais solto, eu tava mais leve, André, eu tava mais confiante. Isso acontece muito comigo de segunda-feira. Professor de tênis, quem trabalha com tênis, trabalha muito final de semana. Amanhã mesmo eu vou treinar das 6 às 8 da manhã e depois eu vou organizar o torneio. Trabalhar sábado e domingo, mas eu vou amanhã 6 às 8 da manhã. Até porque eu comprei uma raquete nova, estou tentando pegar uma raquete um pouco mais performance de novo e estou alucinado para experimentar. Como qualquer bom tenista. Exato, aquela criança que não sai dentro de nós, né? A gente faz uma analogia em relação a isso, mas aqui eu não posso fazer, né? E aí, quando eu não faço nada no sábado e domingo, obviamente... Eu engordo 1 quilo, porque não sou jovem, retenho líquido, fico mais pesado, só que chega na segunda-feira eu jogo muito bem tênis. Eu sinto que eu tô jogando muito bem. Tô mais pesado, mas eu tô jogando bem, porque eu descansei o sábado e domingo. E às vezes você tem que se forçar, né? Aquela famosa, o descanso, ele faz parte, né, do treinamento, né? Então... A gente vê, né? Acaba o jogo do cara meia-noite, né? Tênis profissional, né? O cara vai o cara vai queimar ácido lático, vai para relaxar, vai para alongar, para depois ele dormir, vai dormir 3, 4 horas da manhã. E o tenista amador, ele termina, ele vai embora e vai jogar no Nem alonga. Nem alonga, né? Nem Isso alonga. mesmo. Então eu assino embaixo o que você está falando. Legal. Quanto é importante. E é um desafio para mim. Isso aí. Legal. Então você que é tenista amador, que está nos acompanhando aqui, já coloca isso na sua rotina. Um dia de descanso pelo menos na semana.
alguma maneira de você fazer uma recuperação muscular, seja na fisioterapia, seja em casa com uma banheira de gelo, um alongamento, uma caminhada para você se recuperar e realmente evitar lesões e evoluir na performance. É isso né? aí. Aquela pergunta agora, André? Estamos aí no fim do terceiro set. Glauco, de todos os golpes que você tem, forehand, saque, smash, voleio, slice, qual desses é o top spin? Qual desses é o que você é o seu mais forte? Forehand. Forehand? Eu sou canhoto, né? Canhoto já tem uma certa... Ele tem uma vantagem no tênis. Diminuiu muito por causa do backhand com duas mãos. A minha geração de canhoto tinha mais facilidade do que... Lá atrás era mais fácil jogar como canhoto do que é hoje, porque antigamente todo mundo batia o backhand com uma mão, então você tinha ali um ponto falho. Hoje, com o backhand com duas mãos, tem muito tenista, seja no tênis feminino, então nem se fala, mas no tênis masculino também, que tem um backhand muito sólido, mas eu particularmente... Aqui fazendo uma piada que a gente tem, aqui eu comprei o apartamento, aqui eu pago o condomínio. Show, Glauco. Baseado nesse golpe, eu vou te falar, você vai ganhar uma pergunta relacionada ao forehand. Se você tivesse, de todos os alunos que já passaram por você, que são inúmeros, se você tivesse que resumir essa experiência de construção de vida, que eu tenho certeza que você contribuiu para inúmeras pessoas, como eu, que lembro todos os treinadores que já passaram comigo, qual é o sentimento que você tem de toda a sua história no tênis e a formação que você fez para essas pessoas? Bom, vamos lá. Eu quero dar dois exemplos de dois... Primeiro, um geral. Todo atleta que se lesiona sério e volta a treinar. Tem muita gente, eu brinco com isso, que tem muita gente que para de jogar tênis porque trinca a unha. Trincou a unha para jogar tênis. E tem pessoas que rompem ligamento cruzado, tendão de Aquiles, trava a coluna, opera ombro, opera cotovelo, né? Falando da lesão do nosso amigo lá. E essas pessoas voltam a jogar. Então, todas essas pessoas eu tenho um respeito muito grande. Porque a coisa mais fácil que tem é você parar. Simplesmente você parar. Ah, chegou o inverno, para que eu vou nadar? Tá frio, eu volto a nadar daqui 2-3 meses. Né? E eu tive um aluno especial, né, que tinha algumas dificuldades motoras, né? E a gente jogou aí por quase 20 anos. Né? E o tênis realmente... mudou a vida dele e também mudou muito a minha no sentido de ver o quanto uma pessoa pode se apaixonar pelo esporte e praticar e com 1000 dificuldades, né, por ter algumas dificuldades ali motoras, jogar toda semana e se empenhar e se divertir e dar risada dentro da quadra. Esses dois casos mexeram muito comigo. E eu pensar nisso, eu perdi o segundo ponto da tua pergunta. Me desculpe. Sobre todos esses alunos que você formou, o que você mais teve assim, de assim, sentimento em saber que você está mudando a vida de uma dessas pessoas? Não, eu até falei isso para o Sérgio antes da gente começar. Como professor, eu faço uma brincadeira, né? Que no Brasil... Todo mundo que decide ser professor faz um voto de pobreza, né? Porque professor de qualquer coisa não fica rico nesse país, né? Ponto 1, né? Então, eu acredito que ser professor é um dom que você tem, escolhe, você quer ajudar as pessoas. E a coisa que eu mais me orgulho em relação à minha profissão como professor de tênis é, às vezes, encontrar um ex-aluno, um ex-atleta que eu trabalhei há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e a pessoa lembrar meu nome. Oh, que legal. Cara, isso é uma coisa que é o que esquenta meu coração. Eu vou te falar que porque você fala, poxa, se eu trabalhei com essa pessoa há 30 anos atrás e ela lembra de mim até hoje, significa que algo de muito legal
Marquei. Eu fiz na vida dela. Assim como eu lembro também de muitos professores meus, do primário, do ginásio, do colegial, da faculdade, aqueles professores que realmente eram especiais, para mim, eu jamais vou esquecer o nome. Então, isso é uma coisa que para mim é uma régua, assim, de conseguir realmente ajudar. Eu acho que eu, como professor de tênis, o Sérgio como físio, você como médico, as nossas profissões, a gente tem essa possibilidade de ajudar as pessoas, de fazer com que elas sejam melhores e mais felizes, e curtam mais, que tenham saúde, que possam voltar a andar, voltar a correr, enfim, acho que a gente tem essa possibilidade. Legal. Então, isso é uma coisa muito legal também que eu falo para os novos professores, né? Apesar do voto de pobreza, né, que eu brinco, a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Com certeza. A gente trabalha com lazer, a gente trabalha provavelmente no momento mais feliz da semana da pessoa. O aluno não vem jogar tênis mal-humorado. Sim. Ele vem jogar tênis feliz. Isso é uma diferença muito grande, né? Eu brinco com um dentista, né? Quando eu vou no meu dentista, eu falo, poxa, alguém chega aqui falando feliz. O meu dentista é um grande amigo. Eu falo, mas alguém chega aqui falando, ô Luiz, que prazer, eu tô feliz da vida que eu vim no dentista, tô com uma dor no canal aqui, tá ótimo. Ninguém chega. E no tênis não. Então a gente trabalha com lazer, com uma coisa que a pessoa tem prazer. Eles têm que abraçar essa oportunidade e dar um ótimo treino. É o que você falou, né? Às vezes é uma coisa legal. A melhor hora da vida da pessoa naquele dia. Eu acredito que, para quem realmente é apaixonado por tênis, eu falo isso para os meus atletas, né? Que o tênis acaba sendo a coisa mais importante dentro das menos importantes que tem. Então, se você pensar em saúde, trabalho, família, entra o tênis aí, né? E faça dele uma coisa muito importante na tua vida, porque você vai poder jogar tênis até o final da tua vida. Sem dúvida. Tênis é um esporte que permite isso, diferente de outros, né? Legal. Glaucão, a gente tá chegando aí no final, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer pra você, cara. E você tá falando aí de 40 anos de profissão, então você já viu grandes jogadores. Quem é o maior pra você ou quais são os maiores? E por quê? Eu discuto isso com os rapazes que treinam comigo, que eu vivi o final da era do Borg. Certo. Então eu peguei o Borg, o McEnroe, o Connors, esses caras. Depois eu peguei a era do Sampras, do Agassi, do Wilander, enfim, essa turma. Depois eu vi o final dela, onde entra o Guga, ali mais perto no final, todos os espanhóis. E depois eu peguei o Federer, Djokovic, Nadal. Então eu vi 4 gerações, né, de grandes jogadores, né. Obviamente, até por números, eu acredito que sejam os 3 os maiores, né. E eu acredito que também eu consigo aprender com cada um deles, né. Legal. Assim, se você for analisar, eu preciso escolher highlights. Federer. Ninguém jogou plasticamente, tecnicamente, e fez as coisas mais bonitas. Eu acho que vai ser... Eu também dizia que ninguém passaria o Sampras, né? A minha geração falava, ninguém vai passar o Sampras com 14. Vem um outro louco e ganha 10 a mais do que ele. Então, não vamos dizer nunca, que a gente não sabe o que vem pela frente, né? Mas o Federer, para mim, o maior jogador de highlights, né? O Nadal, o maior coração, o maior guerreiro, é o cara que eu mais aprendi a jogar taticamente, por ser canhoto também. Então observava muito a forma dele jogar para tentar entender as geometrias que ele usava e com muito bom senso colocar no jogo que eu tenho, que perto dele é medíocre, mas... Nível de capacidade física, né? Exatamente. E aí você entra o Djokovic. E aí o Djokovic eu vejo assim, cresceu pequeno dentro de uma guerra. Sim. Quem lê o livro dele, as histórias dele, né? Então ele foi forjado numa situação completamente diferente dos outros dois. Ele ousou, né, entrar nessa briga, porque um que ousou entrar e o físico não aguentou foi o Andy Murray, que entrou, mas o físico não aguentou. O Djoko ousou entrar, ousou ganhar mais dos dois. Com o Nadal é 1, 2 vitórias, não dá nem para dizer que é, né? Mas assim,
ele ganhou muito mais do Federer e os números são os maiores, né? Então, são os maiores. Se eu tiver que escolher um dos três, pela história de vida, pela capacidade que ele tem, eu escolho o Djokovic, né? Por isso, né? Não é o mais querido de todos, né? Não é, A gente sabe a disso. gente sabe disso, mas para mim, por esse pacote, eu acredito que e continua jogando um tênis, se reinventando, né? Sim. Taticamente, né? Ele é perfeito, né? Toda vez que você precisa falar de alguma correção técnica, de algum movimento, né? Principalmente a direita e a esquerda, né? Assim, você mostra os golpes dele para os teus atletas, porque o que ele faz ali é perfeito. Ele para mim, é um grande exemplo. Né? Não deve ser fácil lidar com ele. Não. Não deve ser, não é. Não é. Eu tive uma experiência em 2013, fui no US Open, e aí eu consegui ver esses 4. Murray, Djoko, Nadal e Federer. Aí assim, eu posso falar pra você que o Murray e o Nadal, você escutava aquele barulho, porrada, jogo físico o tempo todo. O Djoko intermediário e o Federer parecia uma bailarina. Você não escuta o barulho da bola, o cara não sua, é um posicionamento fantástico. Mas pra mim, Sérgio, eu gosto muito do Djoko pelo mental. Quando você fala Djokovic, pra mim vem o mental. Pra mim é o jogador que eu vi, acompanhei um pouco quando era criança, esses dos anos 80, e vi toda a trajetória dos outros. Mas de todos que eu vi, não sei você, André, eu acho ele mentalmente o mais forte de todos. O meu, assim, eu gosto do estilo James Bond do Federer, né? Que não sujo terno, tá, tudo bonitinho, direito e tal. Eu sou um cara meio clássico assim, mas meu jogo, ele é muito jogo de vibração, então eu sou muito Nadal nesse aspecto. Só que aí eu compartilho com o Glauco, né? Porque quando você pega um jogador que precisa ser melhor que os outros dois, e ele precisa fazer tudo ao máximo, ele precisa comer melhor que os dois, ele precisa acordar melhor que os dois, precisa recuperar melhor que os dois. Você vê que ele chega no auge da capacidade física humana. Não é à toa que ele tá aí, continua em quadra. Então eu acho que pela competição que ele se criou dentro, vendo os dois, eu acho que eu vou com o Djokovic, porque assim, eu não imaginava que ele ia chegar nesse nível. E continua aí. Boa. Ele tem um estudo, tem um quadrinho que, se eu não me engano, quando ele ganha o primeiro Grand Slam dele, o Nadal já tem 5 e o Federer tem 10. Então, porque o Federer veio um pouco antes, né? Sim. O Federer pega uma fase de transição. Finalzinho do Guga ali, né? Do Agassi. E aí ele dá uma surfada nessa fase também. No entanto, que quando o Djoko consegue elevar o nível, aí você vê que a média do Djoko sobe absurdamente e a do Federer, o Nadal se mantém estável e o Federer desce. Então, agora o que eu falo é o seguinte, esse cara ganhou o primeiro, tinha um cara com 10 já. Acho que a grande maioria falava, putz, mais 2, 3, aí tá bom, já tô milionário. O cara fala, não, eu quero ser o que você falou. O que eu preciso fazer? Tudo. Então eu farei tudo, porque com certeza ele faz tudo certo. Né? Tudo certo. Né, tem uma personalidade absurda e faz tudo certo. E aquilo que você falou no meio da conversa aqui, parece que esses caras nascem prontos, né? Para mim, nascem. Esses fora da curva, não tem psicólogo que vai ensinar, não tem treinador, não tem... O que faz o cara lidar com aquela pressão absurda? E no tênis amador também. Quando você trabalha com crianças... Eu tive a oportunidade de trabalhar com treinamento pré-competitivo, competitivo, de trabalhar com escolinha, de ver criança com 7, 8 anos começando a competir. O que faz o teu filho ser diferente daqueles 22 que estão ali jogando? Porque na hora de jogar ele consegue ter calma, trocar bola, não se afobar. Vai dizer que foi a mamadeira que você deu para ele, o que você falou no carro até chegar né? Não é. Exato. Esse menino veio... Eu tenho isso comigo. Deus, quando nasceu, carimbou no bumbum dele ali. Se você der todas as condições. Sim. Né? A gente tem um projeto social dentro do Playtênis Morumbi. Do lado da minha quadra, às vezes eu vejo aqueles meninos que vêm de comunidade batendo. Você fala, legal. Imagina esse menino
tendo Bem- as oportunidades. Porque você fala, o movimento flui, sai solto, pega. Que educação que essa criança esportiva teve dentro de uma comunidade? Pois é. Nada, mas é deles isso aí. dele, Só que você tem que dar oportunidade, né? Então acredito muito nisso. Né? O talento. Bom, estamos chegando ao final. Infelizmente, que o papo aqui iria muitas e Rende. muitas horas, né? Queria saber de você, Glaucão, para encerrar, com a mensagem final que você deixa para essa galera aqui que está acompanhando a gente do Fala Tenista. Vamos lá, são três rápidas. Primeiro, eu queria agradecer, Sérgio, você, o André, não te conhecia ainda. Legal. Conversar com tenistas e sobre tênis é sempre um prazer. O tênis é minha vida e eu digo sempre que se eu tiver saúde, eu vou com isso até o final. Eu não quero ter outra coisa, eu não quero ter uma pizzaria, eu não quero ter um restaurante, eu não quero ter uma loja de tênis, não quero ter nada. Eu quero trabalhar com tênis até o final da minha vida. Né? Então, para mim, falar de tênis com vocês, é um prazer enorme. Eu acredito que o tênis é um esporte que todo mundo pode aprender a jogar, não existe idade para aprender a jogar. Tá? Hoje existem materiais específicos, métodos específicos, bolinhas que são mais lentas para o começo. Né? Hoje a gente tem muito acesso à informação, é muito mais fácil de você se desenvolver. Então as pessoas aí que têm 30, 40, 45 anos de idade, que entrem na quadra, comecem a jogar tênis, procurem um professor. Eu sempre falo isso nos torneios, quando vem pessoas de fora jogar, eu falo, se for na Play Tênis, ótimo, mas se não for também não tem problema, mas não tente jogar sem um professor. Primeiro que você não se desenvolve, segundo que você se machuca. Né? Então procure um professor. Se você tem um filho, faça ele praticar um esporte, porque para mim o esporte educa. A melhor forma de educar uma criança é através do esporte. É isso que eu acredito, assim, ninguém tira isso de mim. Eu acho que o esporte educa, seja ele qual for. Alguns mais que outros, né? O tênis educa muito, porque o tênis, ele tem uma situação que a gente brinca demais. Imagina que isso aqui é uma linha, né? Seu filho está aqui, jogando, o adversário está aqui. Match point contra o seu filho. O adversário bate uma bola em cima da linha, ele perde o jogo. Só que pela regra do tênis, ele está jogando sem juiz, porque ele é amador, e ele tem o livre-arbítrio, ele pode cantar dentro ou fora. O que ele faz? Ele canta fora e perde o jogo? Sim. Ou ele rouba para continuar? Então, no tênis você tem uma situação o tempo todo que está formando o caráter. Né? Eu acho que isso é muito importante. É uma situação meio subliminar no tênis, mas que é essencial na formação do caráter de uma pessoa. E para fechar, eu preciso sempre, para não apanhar, mandar um abraço para minha família, né? Para minha esposa, para a Silvia, para minhas duas filhas, Marina e a Juliana, né? E para minha equipe, né? Toda ela dentro do Play Tênis ali, e também para os 50 atletas que eu tenho hoje. Eu tenho um grupo masculino que joga tênis muito bem, que faz a minha vida muito melhor, e também tem um grupo grande de alunas, acho que 20, 25 alunas, que também fazem a minha vida muito melhor e que é um grande desafio. Né? Entendeu? Então é isso. Legal, Glaucão. Muito obrigado. A gente que agradece. Você abrilhantou aqui esse episódio. Tenho certeza que está sensacional. Espero que as pessoas compartilhem aqui, comentem, né? A gente tem a máxima aqui, eu e o André, de não ficar pedindo para as pessoas seguirem por seguir. Seguirem porque a gente vai fazer sentido na vida delas. Sim. Né? E pessoas como você, com certeza, abrilhantam aqui esse nosso propósito aqui do Fala Tenista, né? Que é, assim, trazer a informação, trazer coisas legais, falar de um esporte que, cara, assim, a gente é apaixonado, aficionado. Deu pra ver aqui na conversa, né? Sim. São 3 pessoas apaixonadas por esse esporte e que a gente possa cada vez mais levar isso pras pessoas. Certo, André? É isso aí. Então, para finalizar, agradecimentos para Eliana Carvalho, da Comida Saudável, que aqui ela nos abastece. Um agradecimento à Play Tênis por ter liberado aí o Glauco.
ao Glauco por ter preenchido esse nosso episódio cheio de conhecimento e, de fato, ele é digno do que ele é, né? Um educador físico. Então, Glauco, obrigado de coração por ter eu vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. E quem sabe a gente se encontra aí nas quadras. É só você entrar nos torneios, participar das clínicas, você está em ótimas mãos, o Sérgio também, o importante é estar em quadra e estar jogando, né? Boa. Valeu, Glaucão, obrigado. Show. Valeu, Andrezão. Boa. Tchau, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.